Bem-vindos a mais um podcast discutindo teses. Meu nome é Wagner Ginotti e estamos hoje aqui com o professor doutor André Osvaldo Veronesi, um ortodontista que falará especificamente sobre a ortodontia, essa ciência tão importante hoje, derivada diretamente da odontologia clássica e já se diferenciando nesse processo, e mais do seu objeto de doutoramento. Lembrando, o nosso podcast ele é voltado para a ciência significando um conhecimento estrito, obtida mediante um trabalho rigoroso, sistemático e que organiza o conhecimento naquilo que busca, em termos de teoria e comprovação. Para isso, a ciência necessariamente necessita de um método científico. Então, o que nós trazemos dentro da linha do nosso trabalho? Sempre doutores, professores doutores. Aqui nós faríamos um corte epistemológico. Aqui nós não trabalhamos com doxa, trabalhamos com a epísteme, trabalhamos com esse método científico que vai funcionar necessariamente dentro de um processo de produção como aquilo que vai produzir conhecimentos. E lembrando, este mundo que nós vivemos hoje foi um mundo necessariamente construído pela ciência, não pelo achismo, não pelo casuísmo, não que isso não faça parte eventualmente dentro do processo científico, do processo de busca, do processo de pesquisa. Então trazemos esses homens e essas mulheres, esses seres humanos que se dedicam a esse plano da abstração para construir uma nova realidade. E a hipótese de trabalho que nós teremos hoje do professor doutor André Osvaldo Veronesi está ligado à sua formação profissional. E antes de mais nada, eu tenho que fazer o seu Lattes, um breviário do seu Lattes, que é a sua biografia científica. O professor doutor André Osvaldo Veronesi, ele é professor de ortodontia na Universidade Santo Amaro. Não suficiente, é coordenador do curso de especialização em ortodontia da ECOE. É professor convidado de especialização em ortodontia da Dental School FACOP, isso em Porto, Portugal. Não suficiente, o seu tema, a sua tese de doutoramento, a avaliação do desconforto e pigmentação de attachment em pacientes adultos submetidos a tratamento com alinhadores ortodônticos. Então, professor André Osvaldo Veronesi, seja muito bem-vindo e, por gentileza, para suas considerações. Muito obrigado, Dr. Wagner, muito obrigado por essa grande experiência em estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre a odontologia, falar um pouco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui. Vamos começar, né? Como diz, vamos começar do início, né? A ortodontia, então, ela é uma ciência que vai estudar uma divisão, né, de crescimentos e desenvolvimentos craniofaciais que vem da odontologia, então, desse ser humano que está ali desde pequeno, então, crescendo, se desenvolvendo. E aí nós temos uma divisão que é justamente a ortodontia e ortopedia. Então, nós vamos pegar o paciente ali desde criança, vamos ver se nós chamamos de maxila, mandíbula, estão em desacordo, se estão em crescimentos corretos, né? Então, a ortodontia vai fazer esse estudo. Dentro, né, dessa ortodontia, então, quando nós falamos já depois dos pacientes adultos, nós temos aquele momento assim, qual aparelho nós vamos utilizar? E hoje nós temos uma gama, né? O mercado evoluiu muito. Então, nós temos os tradicionais aparelhos fixos, os aparelhos fixos de porcelana, só que
Com o avanço do mercado estético, que hoje nós brincamos, mas é uma grande realidade que fala que o sorriso abre portas, um aparelho às vezes metálico, não que ele não seja importante, mas ele traz uma deficiência estética. Então, com isso, sempre elaborando, o mercado elaborando, pensando nisso, em 1997, já existia antes, mas uma empresa começou de forma exponencial, investir nos alinhadores. Então, hoje, os alinhadores, nós podemos dizer aí que são os queridinhos dos pacientes adultos, já começando a chegar aos pacientes adolescentes que não querem mais, né? Querem corrigir os dentes, querem aqueles dentes tortos. Quando, passado dessa primeira fase, onde nós vamos trabalhar com ortopedia, e aí, então, os ossos estão de forma correta, agora nós vamos trabalhar com os dentes. E aí, esses pacientes não querem mais os aparelhos tradicionais porque acaba aparecendo, acaba não sendo tão estético. Muitos até jovens vão fazer esportes, judô, futebol, e o próprio aparelho, às vezes uma bolada, uma cotovelada, acaba machucando. Então, estão migrando para os alinhadores. O alinhador, ele é o quê? Ele é um tipo de aparelho. Tá? Qual a grande, então, vantagem dos alinhadores? É um aparelho que ele é removível, então ele pode ser removido em momentos como esse. Por exemplo, o paciente paciente adulto, tem uma entrevista como essa, então ele remove o aparelho, ele tem a liberdade de poder falar sem que nada atrapalhe ele, enquanto se ele tivesse com o aparelho fixo, ele não ia poder. Né? Então, essa parte vantajosa de estética, de conforto, não tem fio, não tem bracket, não tem nada raspando na boca, então ele acabou dominando esse mercado e as pessoas procuram, né? Até chegando nos adolescentes. E aí tudo tem vantagens e desvantagens, e uma das desvantagens é justamente os attachments. Os attachments são peças de resinas que nós vamos colocar no aparelho, e ela é colocada feita de uma resina, como se fosse uma resina quando a gente faz uma restauração no dente. Só que, como nós estamos falando de um aparelho estético, nós começamos a perceber que essa resina colocada, ao passar do tempo, começa a se pigmentar. Bom, e aí? Se era um aparelho estético, agora ele passa a não ter mais estética. Né? Então, como isso não foi tão estudado, nós pegamos, por exemplo, numa rede de artigos, você vai achar lá milhares e milhares de artigos falando de attachment, de alinhadores, mas não do attachment. E aí a gente, poxa, foi uma coisa que quando fui para o doutorado, sempre, né, adorei essa área de evolução da ortodontia, de fluxo digital, de tudo que era o moderno. E os alinhadores, então, eram esse mais moderno, esse mais, né, que estava acontecendo. E justamente com várias ideias, uma das ideias era essa. Poxa, e essa pigmentação? Por que a gente não fala sobre isso? Então, começamos a estudar justamente, criar um projeto onde nós pudéssemos falar disso. Tá, mas o pigmento dessa resina vem só porque o paciente comeu alguma coisa? Não, então a gente estruturou sempre, né? O projeto, quando a gente faz, ele parece uma Scania, né? Uma carreta gigantesca, depois a gente vai diminuindo e vai acertando, vai ajustando, vai dividindo isso. E então nós chegamos nessa questão. Primeiro, conforto. O alinhador, ele é confortável realmente ou ele tem algum desconforto ao paciente? E o segundo, estética. Esse alinhador, esse attachment, ele é realmente estético? Essa resina é boa? Não é boa? O que está ligado a isso? Por quê? Então, a gente foi com esse projeto estudar justamente isso. Será que esses principais pontos são fantasiosos ou não? Realmente tem uma realidade, um fundo de verdade. Então, aí começa esse estudo, esse projeto. Como que nós começamos, então? Nós selecionamos alguns pacientes em tratamentos e nós avaliávamos por forma de questionário, de qualidade de vida. Quantos pacientes, desculpa? Foram 19 pacientes ao total. Face de dente, então, com attachment, mais de 100 dentes, né? De 100 attachments avaliados.
E esses pacientes, então, tinham seus critérios de inclusão, não poderiam ter feito já, né, ter uma prévia, né, de tratamento ortodôntico, senão podia ter algo subjetivo ali. Quais seriam esses? Os critérios de inclusão sempre assim, claro, problemas sistêmicos, não poderia ter nenhum tipo de sistêmico, não poderia, o grande e principal era não ter tido nenhum tratamento ortodôntico e que fosse um tratamento ortodôntico que nós chamamos de tratamento leve, porque nós precisávamos de um período para avaliar. Então, não poderia ficar com o paciente lá 3 anos, tinha que ser alguma coisa em torno de até 1 ano. Então, um dos critérios era o que a gente chama de apinhamento de até 4 milímetros, para que fosse algo breve para ser feito de tratamento. E aí nós utilizamos dentro dessa metodologia a avaliação por fotografia desses pacientes, então desse dente do paciente ao iniciar, antes de fazer a colagem do bracte, qual que era a cor, então colocamos num programa chama ImageJ, que é Image J, né? E ele vai avaliar, nós colocamos essa imagem e ele avalia a coloração dessa imagem, desse dente. Então, nós selecionamos a região, pegamos um esmalte rígido, né, o do dente, e depois fizemos com os attachments. Então, do início e depois ao final do tratamento desse paciente. Então, aí, para saber, teve pigmentação? O paciente, não só o paciente avaliando, acho que pigmentou ou não, mas de uma forma de colocar dentro de um sistema, dentro de um programa para comprovar se era só uma percepção do paciente ou se realmente aquele attachment tinha sido pigmentado de verdade, né? Então, começamos com esses pacientes, lá na Universidade Cruzeiro do Sul, né? Então, tanto o mestrado quanto o doutorado foi voltado sempre para a ortodontia, uma área que eu gosto muito, que eu acho que a gente brinca que nunca tem uma tranquilidade, né? Todo paciente é diferente do outro, então não tem aquela coisa assim, isso daqui eu sei fazer é desse jeito, sempre tem sempre tem alguma coisa diferente, então está sempre desafiando a gente. E aí, com esse estudo, começamos a avaliar esses pacientes, fotografias, tivemos, né, tentamos um plano alimentar, porque era ideal que a gente tivesse isso, mas a vida corrida, o paciente esquecia. Então, a ideia era fazer um plano alimentar, esse paciente colocar o que ele comeu durante a semana. Então, era algo rápido, mas a gente sabe que o dia corrido, o paciente acaba esquecendo. Então, foi algo que ficou para uma nova etapa de se fazer, para a gente entender se houvesse uma pigmentação, qual era o tipo de alimento que esse paciente estava comendo, para a gente poder realmente fazer uma associação. Mas não teve uma seleção prévia do que não comer? Não. O paciente ia ter vida normal. Nós daríamos esse diário, foi enviado ao paciente esse diário, para que em uma vez na semana ele colocasse lá. Então, por exemplo, olha, quantas vezes você comeu arroz? 1 vez, 2 vezes. Quantas vezes você toma café? Quantas vezes você toma uma Coca-Cola? Quantas vezes você utiliza o vinho? Se é só o final de semana? Então, para que a gente pudesse ter uma quantidade daqueles, principalmente os alimentos que acabam, né, que a gente sabe que tem uma pigmentação. Só que, infelizmente, nós tivemos esse compromisso do paciente um pouco que acabou, então, ficando para uma segunda etapa e a gente fez só realmente a avaliação do attachment e do esmalte do paciente. Então, com isso, ao final, né, quando a gente pensa na metodologia, é uma metodologia que nós tínhamos vários passos, outros passos que seriam importantes e que serão feitos, né, ficaram para ser feitos seriam as variáveis. As variáveis. Então, por exemplo, qual o pH da boca desse paciente? Qual a osmolaridade? Qual é o tampão que a gente chama? Então, qual é a capacidade de tampão? Que é o paciente se alimentar e conseguir voltar a um pH estável. Então, tudo isso, como um projeto, como nós falamos, é lindo, maravilhoso, a gente, né, idealizou dessa forma, só que aí nós fomos, então, subdividindo para próximas etapas. Então, no meu ficou essa parte que foi essa idealização de fazer o desconforto e a pigmentação desses attachments. Mas e o impacto na estética? Não teve também esse...
essa preocupação na sua linha de pesquisa? Sim, então, justamente ela começa por isso, né? Porque o paciente ele busca a estética, ele busca o alinhador porque ele quer estética. Então, justamente, a avaliação dessa pigmentação é porque nós começamos a ver alguns pacientes que tinham essa queixa. Olha, eu estou percebendo que o meu atáchima está ficando amarelo. Ou uma região do meu dente, não só do atáchima, do meu dente está ficando pigmentado. Então, foi justamente esse impacto se nós estamos falando de um aparelho, nós estamos falando de um tratamento que o paciente está fazendo por estética, e nós chegamos do meio ao final e ele perde essa estética, então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Será que talvez é só a resina? Será? Então, vamos começar a estudar isso. E foi assim que a gente, então, projetou essa tese, então, para justamente ter essa qualidade do tratamento e qualidade estética, qualidade de vida para o paciente, porque se o paciente tem uma pigmentação, ele começa a se sentir, a sua autoestima, ele começa a não está legal, não vou sorrir aqui agora, porque vai aparecer. O desconforto. O desconforto de qualidade do paciente, de que a gente coloca como qualidade de vida esse desconforto. Isso altera a qualidade de vida do paciente. Doutor André, esse desconforto ele pode ser traduzido também, não só até transcendendo o estelos, né? O estilo, a questão do belo, a questão do sofrimento, da dor. Sim, sim. Foi outra coisa que nós pensamos quando nós falamos do desconforto do paciente, avaliar se realmente esse aparelho ele é tão confortável como se diz. Será que ele é tão confortável quanto um aparelho fixo? Ele é mais estético, isso é inegável. Mas será que ele é tão confortável? Então, nós fizemos um questionário ao paciente justamente isso. Dói ao usar o aparelho? Você sente dor ao alimentar-se? Que tipo de alimento você sente dor? Você sente desconforto na fala? Porque o paciente pode colocar, claro, tudo que se nós colocarmos uma bala na boca e a gente tentar falar, às vezes tem um desconforto. E desconforto não é só desconforto de dor, desconforto de tentar falar e a palavra, né, a sílaba sair de forma incorreta, às vezes, ou com uma certa dificuldade. E sim, nós chegamos à percepção dos pacientes com esse questionário que sim, principalmente na fala, principalmente nas sílabas aonde nós chamamos, que são as sílabas aonde a língua vai tocar no material plástico. Por mais que seja uma espessura muito fina do material, hoje o alinhador ele é confeccionado em torno de 0,75 milímetros, quer dizer, é uma espessura, não chega a 1 milímetro, quer dizer, é muito pequeno, mas a língua, ao tocar nesse material, essa pequena variável traz um desconforto de fala. São aparelhos termoplásticos? São aparelhos termoplásticos que têm como base justamente, hoje nós falamos de copoliéster, de PETG, né? Que são aparelhos que são plásticos, que são termoformados, quer dizer, é um plástico que vem da indústria reto, você termoesquenta ele e plastifica um modelo e depois esse modelo é recortado, então transformando ele então no alinhador, e ele tem a capacidade do quê? Primeiro, o material não tem hoje o grande diferencial no ter bisfenol, que é um indutor para câncer, então quer dizer, eu posso colocar seguramente na boca do paciente que não vai ter nenhum problema. E ele tem a capacidade de ser resistente e flexível ao mesmo tempo, então quer dizer, eu coloco esse aparelho na boca do paciente, ele é resistente, ele adere à boca do paciente, mas ao mesmo tempo ele tem flexibilidade para poder entrar ali e empurrar o dente do paciente para aquela posição. Ele permanece por períodos. Então, uma etapa de tratamento, nós falamos de vários alinhadores. Então, nós começamos. Por exemplo, vamos imaginar que você chegue lá e fala, eu quero fazer o meu tratamento. Nós vamos fazer o escaneamento. Hoje nós fazemos tudo na clínica, tanto para alinhadores, nós fazemos com fluxo digital. Então, o que significa isso? Existe um aparelho, aquela coisa, sabe, da massinha? Eu acho que todo mundo já fez a tal da massinha de moldagem, que é ruim. Pacientes, principalmente os adolescentes, têm ânsia de vômito, aquela coisa. Hoje nós temos o scanner. O scanner é um aparelho que nós
filmamos a boca do paciente e gera, então, um modelo virtual. Esse modelo virtual é colocado em um software que nós fazemos o tratamento do paciente de forma virtual. E ali ele vai me dizer, olha, para chegar do 0 ao 100%, eu vou precisar de 30 alinhadores. Então, cada alinhador desse tratamento significa o quê? É um movimento. É como se eu estivesse colocando o aparelho fixo e eu vou trocando o fio, vou empurrando, vou puxando o dente. O alinhador ele é pré-programado. Então, cada alinhador vai fazer um movimento de em torno de 0,25 milímetros. Então, um paciente para um tratamento pode ser que ele use 30 alinhadores, pode ser que ele use 15 alinhadores. Então, ele vai trocando, vai substituindo um alinhador por outro por um período. Então, abrindo espaço entre os dentes. Isso, ele coloca um aparelho, uma placa, essa placa fica de 7 a 10 dias, ele troca, tira, descarta esse número 1 e coloca o alinhador número 2. Então, fizemos uma primeira movimentação, a partir dali o alinhador 2 começa a segunda e a terceira e a quarta, até que a gente chegue no 100% que nós programamos dentro desse software, nessa previsibilidade. Então, é um software que traz para a gente como vai ficar a boca do paciente, como vai ficar o alinhamento. Isso é muito legal, porque além da previsibilidade, você entende como vai ficar, quanto vai ser necessário de movimentação, você manda para o paciente isso. Ele vê, ele não só está fechando o tratamento com você, mas ele quer saber como é que vai ficar. Eu não sei. Quando eu coloco um aparelho fixo, eu acho, o doutor falou para mim que fica assim. Ali não, ali nós temos a previsibilidade. Então o paciente olha e fala, poxa, gostei. Não gostei, André, eu achei que meu dente está muito inclinado ainda, tá certo, tá normal isso. Então, o paciente tem essa previsibilidade de tratamento. Ele tem já a ideia de como isso vai ficar lá no final. Então, e o programa mostra como ficaria? Ele mostra a dentição ou mostra já a face alterada? Tudo, desde o início. Então, nós colocamos com esse escaneamento, nós colocamos... Essa imagem digital, né? Isso, tudo digital. Tudo com escaneamento, forma um modelo digital, nós colocamos dentro do software e aí ali dentro nós vamos fazendo o alinhamento do paciente. E aí ele mostra o antes e o durante, os dentes se movimentando até chegar daquele 100% que nós determinamos que acontecesse. E os corretores que usam o tradicional aço, ele não permite isso? Não, o aparelho fixo, o que você vai fazer? O paciente chega ao seu consultório, você vai fazer o planejamento, olha, o problema seu é esse, nós vamos tratar desse jeito, vamos fazer assim. Você cola o aparelho na boca do paciente e começa a fazer o tratamento. Você pode fazer isso, pode fazer um planejamento hoje virtual? Pode. Você coloca dentro do programa e você vai fazer. Mas o aparelho, comprando só o aparelho, colando na boca do paciente, você não tem isso. O alinhador você já sabe e é pré-programado. E justamente foi uma das questões quando nós falamos no desconforto. Porque quando eu coloco um fio na boca do paciente, no aparelho fixo, ele vai liberando força. E ele vai liberando força até que essa força ou esse fio tenha uma oxidação e ele não consiga mais fazer aquele movimento, senão ele continua fazendo força. No alinhador é um pouco diferente, porque ele é pré-programado. Então, o primeiro alinhador só vai fazer esse movimento. Ele não vai continuar fazendo. Só vai continuar quando eu passar para o segundo. Então, é uma força pré-determinada. Então, os pacientes justamente questionam. Olha, tive dor. Quando que você teve dor? Quando que você teve desconforto? Ao comer alimentos com os dentes posteriores, que são os dentes da mastigação, mas isso é normal. Qual foi a intensidade? Leve, mas foi normal. É normal porque existe um processo inflamatório para o dente movimentar. Não tem como ser diferente. Então, qualquer que seja o aparelho, vai entrar, vai fazer uma força, vai haver um processo inflamatório, aquele osso vai ser reabsorvido para que o dente consiga se deslocar. O processo inflamatório a gente sabe, você machuca o dedo, corta a unha, o que quer que seja, gera um processo inflamatório que gera dor, que é para que você não use aquela região. É normal isso, né? E é necessário medicação? Não, raramente, e se a gente pensa em medicação,
analgésico, só para o paciente naquele momento da mastigação, se é um paciente, e a dor ela é muito variável de um paciente para outro. Tem pacientes, principalmente mulheres, sentem menos dor do que o homem. A gente brinca que o homem fica gripado, parece que ele vai morrer. A mulher está lá gripada, está com cólica, está com o que quer que seja, ela tem uma vida praticamente normal. Então, ela é variável, né? Então, aquele paciente que tenha um incômodo maior, olha, está me incomodando, eu não gosto de sentir dor, analgésico. O estudo mostrou isso, a sua tese demonstra se esse incômodo ele é mais presente em homens do que em mulheres, é mais presente em jovens do que em pessoas já com uma idade um pouco mais... Não, nós fizemos essa divisão, mas não foi estatisticamente significativa. Não teve. Talvez, se nós fizéssemos um estudo dessa maneira, né, uma continuação com 300, 400, 500 pessoas, talvez a gente tivesse uma significância. Quer dizer, mostraria a efetividade do desconforto. Isso. Como nós estamos falando de 19 pacientes, é uma quantidade pequena, né? Relevante. Então, ela é relevante, mas ainda quando nós falamos numa massa, nós precisaríamos ter pelo menos em torno de 200, 300 pessoas para a gente chegar realmente, olha, é significante. Tem diferenças, você avalia, mas ela não é significante ainda. Né? O estudo, eu vejo que ele transitou mais ou menos um ano, por um ano. O termo da pesquisa, com acompanhamento, com o registro, com as anotações. Esses registros e esse acompanhamento semanal? Não, os registros eram feitos mensalmente, né? A avaliação de fotografia para a gente fazer a avaliação do paciente é a cada 3 e 6 meses e ao final desse 1 ano de tratamento. Mas o semanal, a gente não faz essa avaliação porque não dá tempo de pigmentar, né? O pigmento, a gente sabe hoje, por alguns estudos e comparando ao que a gente fez, nós sabemos que a resina, isso já é uma relevância que vem aumentando, essa capacidade justamente quando nós falamos de tratamentos estéticos, que é o quê? Melhorar as resinas. Quando nós falamos de melhorar as resinas, justamente era a ideia desse estudo, porque se ele está pigmentando, o que nós precisamos melhorar? Então, nós sabemos hoje que a resina, ela absorve pigmento, tá? Então, qual pigmento ela absorve? Tá? Então, essa era uma das perguntas. O que realmente... Hoje a gente sabe, o café, o vinho, a Coca-Cola, né, o refrigerante, o açaí, por exemplo, são que tem muito pigmento. Então, a gente já sabe, é natural, mas a gente queria realmente confirmar isso. E com o estudo, justamente após esse término desses 12 meses de tratamento, ele levou justamente, quando nós falamos das cores básicas, né, o RGB, que é a cor básica para levar a mistura, para levar outras cores, no nosso estudo ele deu como para o azul significante. E na teoria, na ciência, a gente vai buscar o azul em outras publicações, a gente realmente vê que o azul é o que vai levar, por exemplo, café. O que é o composto desses pigmentos? Qual é o material básico deles? Do pigmento? Eles são orgânicos, eles são... É o material orgânico do próprio produto, do café. Então, é tirado aquele fator isso. Que causaria, então, essa anomalia, né, na alteração do pigmento natural da dentição e também dos attachments. Isso, da resina do attachment. Da resina do attachment. Na verdade, quando a gente fala do attachment, a ideia é entender... Não do aparelho em si. Não, o aparelho... Seriam dos elementos de ligação. Dos elementos que ficam. Porque, como nós falamos, o aparelho em si, o plástico, ele vai ser trocado de 1 semana a 10 dias. Então, ele não fica tanto tempo na boca para poder pigmentar. Não vai ser. O attachment não, ele continua ali durante todo o tratamento. Ele será o mesmo. Isso, ele continua sendo o mesmo. Por isso que a gente... Bom, peraí, mas se ele vai se prolongar durante todo o tratamento, o que a gente pode fazer para melhorar?
Então, o que a gente viu foi justamente isso. E aí, estudando, procurando sobre a resina, nós conseguimos perceber que o seguinte, hoje, com a evolução das resinas, que tinham propriedades de composição dessa resina, nós chamamos então de moléculas grandes, hoje nós vemos que quanto menor a molécula, melhor é o polimento dessa resina, quanto melhor o polimento, maior é a dificuldade de se pigmentar. É como se fosse, quanto mais menorzinho, como se fosse, vamos imaginar assim, um pedregulho mais concentrado, um pedregulho e uma areia. Então, quanto maior a quantidade, só que em pequenos tamanhos, fica uma camada mais homogênea. Quanto mais homogênea, mais difícil de se pigmentar. Então, a gente tem que justamente, a ideia é buscar formas, buscar resinas e mostrar ao mercado de resinas, ao mercado né, que trabalha com essa produção, até aos próprios pesquisadores de resinas, o que fazer para deixar cada vez essa resina mais menor, com mais capacidade de carga, porque não adianta também eu não ter carga. O que significa ter carga? Ser resistente, porque o alinhador entra, sai e fica raspando nessa resina. Então, se ela não tem também resistência, não adianta. Então, eu preciso ter carga, mas ao mesmo tempo eu preciso de moléculas bem pequenas para que tenha um polimento cada vez melhor da superfície da resina. Durante o ato alimentar e mastigatório, ele permanece ou ele é retirado? O alinhador, não. O alinhador ele é removido durante a alimentação e é uma das coisas que mais, além de a gente falar sobre estética, né, é o que eu acho que é o mais bonito do alinhador, tá? Que é você poder tirar no momento da alimentação, quer dizer, vamos pensar no aparelho fixo. Tá? Nós colocamos um aparelho fixo, o paciente gosta de comer castanha, ele gosta de comer uma rapadura, ele vai morder, o que vai acontecer? Essa resina que foi utilizada para colar o bract, ela tem uma resistência. A partir daquela resistência, ela se solta, ela quebra para que você não quebre o esmalte do paciente. Então, você vai falar para o paciente, olha, aquela pipoca que você gosta de comer, que tem aquele milhinho, você vai ter que parar. Aquele chocolate que está num dia frio, duro, você não vai poder mastigar, você vai ter que pôr na boca, esperar ele amolecer para poder comer. Já com o alinhador, você tira o aparelho da boca. Então, no momento da alimentação, você remove. Então, ele não vai te trazer nenhum prejuízo alimentar, você pode comer qualquer coisa. E uma das aberturas maiores ainda... E é uma grande diferença isso? Nossa! Muita. Por exemplo, vamos pensar assim, eu estou fazendo o meu tratamento, tá? Até nós estamos fazendo uma avaliação com o novo material que nós utilizamos e eu falei, bom, eu tenho aqui um alinhamento pequeno, uma discrepância muito pequena, deixa eu testar, eu quero testar esse produto, ele é meu, da minha clínica, eu faço ele, eu quero testar. Então, ao chegar aqui, o que eu fiz? Nós íamos ter essa nossa conversa. Sim. Eu removi. Então, ele me dá liberdade. Então, nós enviamos para o paciente. Então, está aqui. Fazemos o nosso tratamento. Então, o paciente vai receber o alinhador dele. Então, está aqui dentro. Ao momento que ele está fazendo... Poderia abrir para mostrar? Vamos lá. Ao momento que ele está fazendo, então, o seu tratamento... Isso não é publicidade. Não, só estou deixando claro. Isso. Então... Ele é um aparelho extremamente que, se a gente pensasse... É flexível. É flexível, flexível. Então, como a gente pensa em conforto, se a gente pensar, poxa, eu vou passar minha língua, meu lábio aqui, ou vou passar num bracket? Não tem o que se discutir, que aqui é muito mais confortável, é liso. O bracket, né? O que seria? O bracket é aquele aparelho tradicional fixo. Sim, o de aço inoxidável. Isso. Quando nós pensamos, por exemplo, estamos aqui numa reunião, numa conversa, num bate-papo. Eu acho que, como dito no próprio trabalho, há um desconforto na fala. Então, peraí, poxa, eu vou ficar inseguro. Eu tenho uma reunião lá na minha empresa, eu tenho uma reunião com um chefe, eu tenho uma reunião com um cliente. Remove.
Você fala normalmente, naturalmente. Então, eu acho que é uma das grandes vantagens. E como ele chega a alterar significativamente essa fala? Não, é assim, no início do tratamento, a gente sempre deixa claro que existe uma adaptação. Tudo que coloca na boca tem esse tempo de adaptação. Hoje a gente fala em torno de 15 a 30 dias é o tempo de adaptação. Então, ela decai, o paciente se adapta, tudo a gente adapta dentro da boca. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que nós colocamos um aparelho ortopédico, um adolescente, uma criança, a gente brinca que ele sai falando, parece que tem uma batata quente dentro da boca. Na semana seguinte, o paciente volta como se nada tivesse acontecido. Então, é fácil de adaptar. Mas sim, pode te trazer um pequeno desconforto, mas mais um desconforto de você, de segurança sua, do que realmente, tá? Porque eu já conversei, com o próprio paciente, e ele falou, mas você está usando o aparelho? Quando a gente fala, eu estou usando meu aparelho. Não é possível. Mas, de forma segura ao paciente, ele pode remover. Então, eu tenho uma reunião que é importante, eu tenho um bate-papo com o Wagner, eu quero aqui ficar tranquilo. Então, ele pode remover. Claro que leva tudo tem o ônus e bônus, ele pode remover, mas ele tem que lembrar que se depois ele não colocar, não tem efeito, né? Então, a gente fala que o uso do aparelho, das 24 horas do dia, ela tem que ser usada de 20 a 22 horas. Tá? Para gerar essa pra modificação. Gerar a modificação que a gente gostaria. Então, o paciente chega, vai colocar dentro da caixinha, colocou dentro da caixinha, põe dentro do bolso, acabou. Tá? Então, ele é muito, muito confortável nesse ponto para o paciente. Tá? Ele traz esse conforto, e é isso que a gente viu também, que o paciente dizia, olha, eu tenho um desconforto, e alguns pacientes justamente nos queixam isso. André, mas eu vou falar com ele, mas eu de vez em quando eu tenho reunião com os meus chefes, com clientes, remove da boca e está tudo em ordem. Tá? Então, a sua pesquisa, ela teve múltiplas linhas que ainda merecem, talvez já num trabalho de complementação de um pós-doc, essa questão da alteração da coloração, a questão dos incômodos, eventualmente Sim. dores, o impacto na fala. Sim. E em relação aos aparelhos tradicionais, no quesito dor, ele foi maior ou menor? Menor. Ele chega em algum momento que é inicial, aonde o paciente tem a dor. Alguns pacientes, como nós não tivemos, então, esse comparativo, então, fazer um grupo controle, que seria com o aparelho Sim. fixo, para poder, então, medir. Olha, o paciente do aparelho fixo disse que sentiu dor de grau, vamos de 0 a 10, 5. O com alinhador foi 5, 6, 4, 2. Mas teve desconforto. E ao perceber, comparar, né, com as metodologias de outros artigos, a gente vê que inicialmente o paciente tem a dor, mas que depois isso decai, esse incômodo do paciente decai. Mas não tem como, esse desconforto vai acontecer. O desconforto gengival, é isso? É o desconforto de dor. Não é o gengival. Não, o gengival, o desconforto gengival, quando nós falamos, ele é extremamente superior de qualidade do alinhador. Por quê? Vamos pensar novamente, voltando ao aparelho fixo. O paciente vai comer, gruda alimento, gruda bactéria, ele vai higienizar esse aparelho, essa boca, essa gengiva, ele tem maior dificuldade. Com um aparelho como o alinhador, ele remove o alinhador da boca para comer e, obviamente, para fazer higienização. Então, isso já está mais do que provado dentro da ciência, que o alinhador, principalmente, por exemplo, pacientes que têm problemas, que a gente chama de problemas periodontais, aquele paciente que teve algum problema de perda óssea, um paciente que teve um problema periodontal, então, teve uma gengivite que virou uma periodontite, teve que fazer tratamento, perdeu o osso, agora a gente tem que ser mais cauteloso com esse paciente. Então, se eu colocar um aparelho fixo nele, vai dificultar novamente essa higienização. Um alinhador já cabe de forma mais, se pensarmos em aspecto de desconforto gengival, de higienização, de qualidade de higienização, o alinhador é muito melhor.
E a questão, não há o polimento na prática clínica desses attachments? Então, nós sabemos que o alinhador, que o dente, que o attachment, tudo a gente tem material para polir, né? Só que na prática clínica, no dia a dia do profissional, isso gera tempo. E a gente sabe que gerar tempo gera-se custo. Então, assim, o que nós temos? Hoje nós vemos que na prática da odontologia não é feito isso de forma como as evidências nos mostram. O ideal seria, coloca o attachment, colou o attachment, essa resina na boca do paciente, faz um polimento desses attachments. A cada consulta, novamente, faz o polimento desses attachments. Isso vai levar, sempre que polido, a uma não pigmentação, uma dificuldade de pigmentação. Mas a gente percebe que no dia a dia, acaba-se os profissionais, os ortodontistas acabam negligenciando um pouco essa etapa que é extremamente importante. E foi justamente isso que esse trabalho também corroborou para comprovar que, olha, precisa. Tem pigmentação? Tem, mas como que eu posso corrigir isso? Polimento. E qual é o futuro da ortodontia dentro desse... Porque é um avanço isso. É um avanço. E eu posso te dizer assim, a gente brinca que a odontologia de 10 anos atrás ela é antiga. A ortodontia de 5 anos atrás é antiga. Hoje nós já estamos falando de, por exemplo, resinas que lançaram já após esse estudo, que são resinas que a gente fala que são camaleão. O que significa isso? É uma resina que ela traz a cor do seu dente. Então, normalmente, nós não temos os dentes de todas, né? Todos os dentes iguais, da mesma cor. Então, hoje, por exemplo, nós temos essa resina que nós colocamos e se o seu dente é um pouco mais amarelo, ele puxa esse mais amarelo. Então, ele vai ficar cada vez mais estético. Então, o futuro é cada vez ser mais estético, é cada vez ter materiais que vão sendo melhorados e essas preocupações como a estética do attachment vai sendo dissolvida durante o tratamento. Então, no futuro, podemos imaginar até que os attachments, eles irão desaparecer? Não, o attachment, por enquanto, não vai desaparecer. Por quê? Para que é o attachment? Para que ele serve? Vamos pensar no bracket colado lá do aparelho Sim. tradicional. Ele cola, ele tem um ponto de apoio. Quando nós falamos do alinhador ao dente, o dente tem uma face lisa. Então, ele se agarra, ele abraça o dente, mas nós sabemos que existem movimentos que são mais difíceis de fazer em todos os tratamentos, em todo o planejamento. Então, por exemplo, qual é um movimento que é extremamente difícil de acontecer em qualquer tratamento? Giro do dente. Rotação, que nós chamamos. Então, o attachment, ele vem como um ponto para aumentar a área daquele dente, e aí nós colocamos com um attachment, eles são de diferentes formatos, então você coloca um para rotação, um para esse movimento, um para aquele, em pontos específicos aonde a força do attachment vai ser maior. Então, eu consigo induzir com o attachment uma melhora, um movimento mais efetivo. Então, por enquanto, os attachments ainda são necessários e eu acredito que por um bom tempo. Eu vi que na sua tese, os colaboradores que se submeteram a essa pesquisa, eles ficaram entre 18 a 45 anos. Isso. Eles não poderiam ter comorbidades, não poderiam ter problemas já pré-existentes, é isso. Isso. E essas pessoas, a contrário do senso, se elas poderiam se utilizar também deste tratamento? Sim, sim. Todos hoje os alinhadores, né, o tratamento ortodôntico com alinhadores, ele é para qualquer paciente. Para a pesquisa, nós precisamos ter essas inclusões e exclusões justamente para que não fique com viés, né? Ou que diminua ao máximo o viés. O viés é um problema, mas ele surge mesmo. Sim. Então, vamos imaginar um paciente que já fez tratamento com um aparelho fixo. Coloca um alinhador, qual normalmente já vem à cabeça? Ah, é mais confortável.
Então já me leva um viés. O paciente já veio com algo na cabeça que era desconfortável. Agora o alinhador é confortável. Então por isso que nós tivemos essas exclusões. Então elas são necessárias, mas o tratamento no dia a dia, quando nós falamos do paciente, não tem jeito. Ele é para todo mundo. Ele é aberto para todos. A subjetividade, esse pré-julgamento, alteraria a objetividade da pesquisa. Sim, com certeza. E esse público, o nível educacional deles, pela sua pesquisa, qual foi todas as buscado? Todas as faixas. Nós fizemos isso dentro da universidade e no consultório particular. Então, nós tivemos pacientes de todas as faixas. O paciente na faculdade, que tem lá na especialização... Em nível de tratamento ortodôntico. Em nível de tratamento, isso. Lá dentro da universidade, no curso da nossa especialização, que nós temos lá... Na Cruzeiro do Sul. Na Cruzeiro do Sul, nós temos os cursos de especialização, onde os pacientes nos procuram para fazer tratamentos diversos dentro da ortodontia. Um deles é o alinhador. E o paciente particular, que foi lá no consultório procurar. Então, todos esses pacientes que aceitaram participar entraram nessa pesquisa. Então, o alinhador, ele é para todos os públicos. Tá? Ela foi elaborada para todos. Essa pesquisa, ela foi sugerida pela sua orientadora, a doutora Tatiane Fernandes Novaes... Isso. Ou veio das suas reflexões, dos seus estudos propriamente já em nível de graduação, especialização, mestrado? Sim, não, tudo eu brinco que a gente tem que dividir para multiplicar, né? E antes de a gente chegar ao consenso de que nós sabíamos que íamos fazer sobre alinhadores, que é vamos dizer hoje, o queridinho da ortodontia. Mas exatamente como fazer. Então, a professora Tatiane foi minha orientadora, uma querida, sempre muito prestativa. Nós montamos um grupo de outros professores dentro da Cruzeiro do Sul e ali, então, nós fomos discutindo o que é o ideal, como fazer, então, por isso que surgiu um projeto tão grandioso, com osmolaridade, com pH, com tudo, mas depois a gente tem que ir refinando, porque tem que caber dentro, sim, né? Sim. Então, a gente brinca que fala que é um pedregulhão, uma pedrona, que depois tem que transformar num diamante, tem que sendo lapidada. Mas a doutora Tatiane, que sempre esteve com a sua orientação e guiando e dizendo qual o formato, né? E de que maneira seria melhor. Mas, claro, é uma composição. Né? Então, por exemplo, hoje dentro da especialização, hoje que coordena comigo a especialização, tenho esse prazer de coordenar tanto a especialização na Cruzeiro do Sul quanto em Portugal, na Dental School Facop lá em Portugal, lá em Porto, que é a professora, a doutora Rita Baratella, que sempre esteve comigo, foi minha professora da especialização, quando eu fiz especialização, e aí desde o mestrado e aí no doutorado ela me acompanha. Aliás, qual foi a especialização de Vossa Excelência? Especialização em ortodontia. Já dentro da ortodontia. Sempre fui um apaixonado pela ortodontia. Sim. Formado, né? Já tenho, né? Vamos brincar assim, a gente não gosta de falar a idade, né? Mas formado lá em 2006, já no primeiro ano pós-formado. Pela Universidade Paulista. Pela Universidade Paulista, aqui em São Paulo. Iniciei no interior, em São José do Rio Preto, e me formei e terminei aqui em São Paulo. Logo após, já fui atrás, fiz um aperfeiçoamento em ortodontia, sempre gostei dessa área e aos pouquinhos foi surgindo cada vez maior, né, esse interesse, e aí chegou um momento que eu já trabalhava com ortodontia, mas sempre ficava faltando, né? Um aperfeiçoamento é mais uma introdução, o que é, e aí chega aquela história assim, eu sei fazer o bolo, mas eu não sei colocar cereja em cima do bolo. E aí a especialização, depois mestrado e doutorado, foi aos poucos foi trazendo essa cereja que estava faltando. E sempre muito bem acompanhado, eu brinco que ninguém faz nada sozinho. Né? Então, no momento, a professora
Rita Baratella foi minha professora da especialização. Ao final, eu busquei ela para fazer a minha monografia da especialização. Depois, conversando com ela, ela mexeu o meio de campo para as coisas acontecerem também e me impulsionou para o mestrado. Falou, não, André, você tem que você tem que crescer, você tem potencial. No mestrado, qual foi o tema da dissertação? O tema foi, na verdade, parecido, que era o desconforto, e fizemos uma avaliação dos fluidos gengivais do paciente, só que com a ortodontia tradicional e a ortodontia que a gente chama de ortodontia lingual, que é o aparelho fixo, ao invés de estar colado pelo lado de fora, ele está colado pelo lado de dentro. Então, será que esse aparelho lingual ou vestibular tinha diferença em desconforto? Desconforto de qualidade de vida, desconforto de dor. Qual foi a metodologia usada? Justamente foi a metodologia, foi a avaliação salivar do paciente com um kit de citocinas. Então, nós avaliamos esses pacientes. Quantos? Dá para... Agora, de cabeça, eu acredito, vou chutar mais ou menos em torno de 20 a 30 pacientes. Sim. Tá? Sim. Fazendo uma divisão entre pacientes da ortodontia lingual com a ortodontia tradicional vestibular. Sim. Então, em torno mais ou menos desses pacientes, e a gente fazia uma avaliação antes de iniciar o tratamento, uma avaliação salivar desses pacientes, durante o que a gente chama então do T1 a partir de 30 dias e depois a partir de 60 dias, para justamente avaliar, será que um aparelho gera mais inflamação do que o outro? Porque aí, se ele gera mais inflamação, e o que era a nossa hipótese, que o aparelho lingual geraria mais inflamação, principalmente na região inferior, onde os bractes ficam mais próximos, então nós precisaríamos, então, talvez trocar alguma coisa. O que seria essa troca? A espessura do fio. Levar um fio mais leve para que não fizesse tanta força e, então, gerar menos inflamação. Então, essa foi a ideia do estudo e que nós fizemos no mestrado. Chegou a divulgar esse trabalho científico? Estamos ainda na busca. Isso, estamos ainda na busca da publicação ainda. Sim, quanto ao mestrado. Quanto ao mestrado. Quanto ao mestrado. Isso. Podemos falar, então, em ortodontia corretiva? Sim. É isso? Sim, a ortodontia... Nós colocamos ela em 3 divisões. A preventiva, né, que aí a gente vai pensar mais lá na ortopedia. Então, nós vamos pegar o paciente em desenvolvimento, nós vamos atuar de forma para que não aconteça nenhum problema. Tá? Nós vamos ter, então, a interceptativa, quando nós pegamos um paciente desde a adolescência, infância, quando está ali entrando com o processo, por exemplo, de um hábito, de uma falta de crescimento, então interceptando esse problema, e logo depois, então, a ortodontia ela entra na fase de ortodontia corretiva. Né? Então, já se estabeleceu aquele problema, então nós vamos corrigir o problema. E isso começa a partir do quê? Dos 18 anos? A corretiva desde o momento que você tem todos os dentes, né? Se a gente pensar assim, vamos pensar de forma teórica. Nós podemos iniciar dentro ali da dentição mista, mas o ideal é que a gente entre sempre com o aparelho fixo ou a ortodontia, então alinhadores independentes, com todos os dentes permanentes. Isso em torno de 12 a 13 anos. Mas não quer dizer que nós vamos levar o paciente, então, no consultório só com 12, 13 anos, porque nós temos o crescimento desse paciente. Então, às vezes, nós precisamos interceptar um problema de crescimento. Esse dente, por que ele vai acometer esse apinhamento, esse dente torto? Talvez porque nessa infância não houve uma geração de tamanho de ossos de forma correta, o osso não cresceu tanto que deveria, então nós precisamos já nessa fase de infância começar o tratamento. Nós geramos aí hoje, nós falamos que o paciente em fase de crescimento, quer dizer, desde que ele nasceu, ele tem fase de crescimento. O grande problema de colocar um aparelho num paciente muito jovem é a maturidade. Então, se a gente vamos pensar num paciente de 4, 5 anos de idade, que você olha e fala, olha,
O seu filho está com um probleminha, por exemplo, na mandíbula. A mandíbula dele não está crescendo como deveria. Eu precisaria colocar, então, um aparelho para estimular e corrigir, né, aquele crescimento. Ou do ossinho de cima da maxila, o que quer que seja. Só que o paciente ainda é muito imaturo. Então, ele tem 4 anos, 5. Você vai colocar o aparelho na boca do paciente, ele não vai usar. Ele não consegue ter a maturidade de entender que aquilo é importante. Então, normalmente, hoje, o paciente em torno de 6, 7 anos já tem essa maturidade. Então, hoje, no consultório, a gente inicia em torno de 6, 7 anos. Mas tem casos que, às vezes, com 5 anos, nós começamos o tratamento. Isso tudo depende da maturidade do paciente. Porque nós estamos falando de divisões. Nós estamos falando de ortodontia lá com 12, 13 anos, mas nós estamos falando da prevenção um pouco antes aqui de crescimento, de desenvolvimento crâniofacial desse paciente. E sempre a pesquisa na busca da resolução de problemas. É até uma surpresa, então, a questão de transcender o fator estético. Sim. Na verdade, nós brincamos o seguinte: o paciente vem até o consultório para buscar estética. Nós tratamos o paciente pensando na correção das articulações, na correção da sua oclusão, na função de oclusão desse paciente, no posicionamento correto das suas articulações, na parte toda, então, funcional. E lá no final, ele ganha a estética, mas ele vem buscar como primeiro requisito, ele vem pela estética. O paciente, ele vai no consultório, a gente brinca, ou pela dor ou pela estética, né? Ah, meu dente está doendo. Poxa, mas por que você não veio antes de doer, fazer uma visita, que é o que a gente brinca com os pacientes? Anualmente uma avaliação, porque é muito mais barato a prevenção do que a correção, né? Então, a gente precisa até mudar isso com os nossos indivíduos, que a prevenção é muito mais barata e muito mais saudável, né? Do que eu ter que corrigir uma restauração, fazer uma restauração nesse paciente, aquele dente bonito, rígido, eu vou ter que colocar um material restaurador, ou o paciente, quando ele chega lá numa idade mais avançada, o tratamento é muito mais extenso, tem que desgastar dente, tem que fazer extração de dente. Se às vezes ele tivesse vindo com menos idade, a gente podia de forma preventiva já corrigir isso. Mas é normalmente assim, o paciente vem pela estética, porque ele não se agrada com o sorriso, e é factível isso, o sorriso abre portas, não tem como não falar isso. Todo mundo, quando você conversa, já tem estudos mostrando que ao falar com uma pessoa, ao se apresentar a uma pessoa, a primeira coisa que você nota é na boca. Então, por isso que a gente fala, o sorriso abre portas, porque a primeira coisa que se nota é a boca da pessoa, depois os olhos da pessoa, depois o cabelo da... Então, tem um estudo mostrando isso. E justamente a ideia é essa, o paciente vem pela estética. Mas como o tratamento ortodôntico como consequência vai dar estética, mas antes ele vai, a gente pensa, planeja justamente toda a função. E aí, como consequência, leva a estética de brinde. Qual foi o maior viés assim, observado na sua tese, na sua pesquisa? Eu acho que o maior viés, a gente poderia dizer que é essa dificuldade de quantidade de pacientes, né? Que a gente poderia ter muito mais pacientes. Poderia ser um trabalho, então, que o paciente, por exemplo, se ele conseguisse ter feito a questão alimentar. Então, algumas coisas que trazem essas dificuldades de complementação. Porque, assim, só o paciente falar que ele acha que pigmentou é muito achismo, né? Não é muito baseado no real, né? Então, acho que esse foi um dos grandes problemas desse trabalho. E a desistência? Teve taxa de desistência? Não, muito pouco, muito pouco. Nós tivemos, se eu não me engano, agora de cabeça não me recordo, eu acho que um paciente, se eu não me engano, que desistiu, agora de cabeça não me recordo. Porque não entrou, não fez, não acompanhou, não veio durante o acompanhamento, e aí a gente acaba... E aí, mas não alterou nada a pesquisa? Não. E nessas, então... 63 superfícies dentárias,
Quais foram os dentes mais impactados? Normalmente os dentes, a gente fez a medida de todos os pacientes, de todos os dentes, nós fizemos pegando pelos caninos. Por que o canino? Porque ele é um dente que está, vamos pensar, na região média da boca, então ele é uma parte estética, então ele está na frente, mas ao mesmo tempo ele participa do plano de mastigação. Então, nós pegamos sempre essa avaliação, até para ter uma avaliação. Mas, poxa, você fez uma avaliação do canino num paciente, do lateral, do central, né? Para justamente diminuir o viés. Então, nós pegamos o canino como sendo um dente para fazer essa avaliação, para que não tivesse diferenças e distorções de localização para esse estudo. E os resultados? Em relação a esse dente, o que ele demonstrou? Ele trouxe para a gente, como finalização, que sim, que houve uma significância para a cor azul na pigmentação, não do esmalte, mas sim da resina. Então, mostra, a gente tem lá na nossa tabela, no nosso projeto lá, no nosso estudo, que para o esmalte continua sem alteração, mas que sim, que a resina, ela tendeu à pigmentação para os pigmentos da cor azul, que é o que a gente, então, foi buscar. Os pigmentos da cor azul é justamente o café, o vinho, cores mais puxadas para o marrom e vermelho. Doutor André, eu agradeço demais a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Essa aula brilhante. Gostaria aí que o senhor fizesse as considerações finais. Eu sei que o tema nós poderíamos caminhar muito mais, sim, mas há os compromissos profissionais, enfim, é inelutável isso. Que fizesse, e aí sobre o próprio futuro da odontologia, o que se avizinha em relação a uma inteligência artificial, em relação àqueles que vão buscar hoje esse nicho de mercado de trabalho. As suas considerações à vontade. Sim, hoje eu digo que a ortodontia ela é ainda um futuro até incerto, mas incerto no lado bom, porque você vê, se nós falamos que uma ortodontia de 5 anos atrás é antiga, então olha quanta coisa a gente em 5 anos conseguiu modificar. 5 anos atrás a gente quase não falava de escaneamento, ou de muito pouco, era muito difícil ou muito caro. Hoje já está, não é popular, mas já está se transformando em algo factível para você ter isso no consultório, né? Então, a ortodontia eu acho que ela é brilhante. Nós poderíamos continuar falando aqui por horas. Seguramente. É algo muito gostoso de ser falado. No seu curso bacana. Em Portugal faz parte disso? Sim, nós temos o nosso curso tanto aqui na Unixul, ali na Unixul Paulista, o curso de especialização, então, em ortodontia para dentistas, e o curso em Portugal, com a validação lá de 3 certificados, né? Nós chamamos de tripla certificação, que é vinda da DIGERT, que é da Europa, então tem essa certificação lá, da Espanha, que é de Miguel de Cervantes, da universidade, e daqui do Brasil, do MEC. Então, dentro dos nossos cursos, tanto a especialização aqui quanto em Portugal, o aluno daqui pode fazer o módulo lá em Portugal e o aluno de Portugal pode fazer esse módulo também. Ele fica à escolha dele, qual o módulo que ele quer fazer, mas para ter essa troca de interação, de informação entre os alunos, perceber as diferenças entre as universidades. Então, eu acho que assim, hoje a quantidade de informação do nosso curso, não é porque é o nosso curso, mas é assim um conteúdo programático extremamente gratificante, alto, é tudo. A gente aborda todos os temas. O aluno vai sair dali sabendo exatamente tudo. É claro, ele vai ter suas dificuldades em algumas coisas, mas ele não vai ter como ele sair dali e falar assim, eu não vi isso.
Não, você viu tudo, né? Então, eu acho que hoje a ortodontia está muito avançada, tende a avançar mais. Os próprios alinhadores, nós já temos coisas aí que a gente vai vendo no mercado, ainda em estudo, outras já mais avançadas, mas a odontologia em si, com fluxo digital, então, é algo extraordinário que tende a elevar cada vez mais a qualidade dos serviços. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Será sempre um convidado. Muito obrigado, fico assim extremamente feliz pelo convite, foi um bate-papo muito gostoso e sempre que tiver oportunidade pode me chamar que vai ser um prazer. E faremos isso, com certeza. Muito obrigado.